São Paulo, aliás, esteve sempre a favor do time, né? Mesmo nesse martírio de resultados dos últimos tempos. Enfim, esse manifesto foi um manifesto, de certa forma, surpreendente e contundente, mais ou menos na hora do almoço. E eu entendo que a posição da torcida, um tanto quanto perdida no que fazer, porque vai, apoia, incentiva e o time não ganha mais ninguém. E sabendo essa torcida que a janela de reforços fecha na quinta-feira e que o São Paulo não tem perspectiva de contratação, talvez tenha encontrado no seu manifesto a única solução plausível para alguma mudança no momento, que seria a troca do treinador. Aí se misturam, né? Rogério jogador, Rogério ídolo e tudo mais. A minha dúvida, sendo que o Rogério não saiu nessa segunda-feira, comandou o treino e tudo mais, é se, estando ele na terça-feira à beira do campo, se a torcida vai no estádio xingá-lo ou pedir a sua saída durante ou depois do jogo. Mas acho que vai pedir. Essa é a indicação desse manifesto. Sobre o poder das torcidas organizadas, órgão fiscalizador, a Marília costuma chamar assim, quanto mais o vácuo de poder, mais poder as torcidas organizadas ocupam. E o São Paulo hoje é um clube acéfalo, sem comando. E que, na verdade, tem duas vozes, né? O São Paulo acéfalo, do Júlio Casares, hoje em dia. A torcida organizada e o Rogério Ceni. São os dois que se pronunciam, falam, escrevem. O Rogério, depois dos jogos, nas suas entrevistas, Casão até citou mais uma entrevista, digamos, impactante do Rogério, e a torcida organizada se manifesta nas redes sociais. A direção ela não esclarece absolutamente nada sobre o clube, sobre o time, sobre os planos. Perguntas básicas. Qual torneio São Paulo, com o elenco completamente fragilizado, vai priorizar nessa temporada? Sul-Americana, Brasileiro ou Copa do Brasil? Segundo, o São Paulo vai contratar alguns reforços até o dia 20 e rasgar o orçamento pelo excesso de contusões que tem, mais uma vez? Terceiro, como explicar o excesso de contusões que não cessa? São inúmeras perguntas. Só que quem fala é o Rogério ou a Independente. Se você tira um dos dois, só dá para sair o Rogério, porque a torcida organizada não sai de um clube, assim como o presidente, as respostas teriam que ser dadas por esses dirigentes, por esses comandantes. Aí talvez se explique também por que o Rogério fica há tanto tempo, está há tanto tempo no comando do time, porque, de certa forma, é um conforto para esses dirigentes continuarem na deles, com escudo ali na frente, como treinador, barra dirigente, barra jogador que mais atuou na história, barra tudo aquilo que o Rogério traz no pacote dele. Então não é fácil demitir o Rogério, nem com o manifesto do Organizada na orelha. Pois é, não é fácil de fato, Casão, mas acontece que, como a gente conversava um pouquinho antes do, a Maria chamou? Não, só uma notícia, eu estou tentando algum pronunciamento do São Paulo, aqui, ali e tal, e a única coisa que eu consegui agora com uma fonte do departamento médico é que o David se machucou de fato, tem um estiramento no joelho e é uma nova baixa do São Paulo. Sobre o acontecimento do dia, que é a nota da Independente, ainda nada. Então, Tem estiramento no reunião lá joelho no do Morumbi David, hoje, viu, Trone? É que tem reunião do aquelas conselho. coisas, tem aquela reunião de conselho no Morumbi, os caras têm que Uhum. aprovar novos empréstimos, tem eleição no final do ano. Então a questão do time técnico fica sempre lá em terceiro plano. Mas um clube de futebol é assim, ele existe porque o time joga. O clube sem o time jogando ou vencido, ou vencendo, ou se mantendo, não tem significado algum.